Bom, vamos dar início aqui. Eu só queria trazer aqui um aspecto aqui para vocês, e até para ficar... Deixa eu só confirmar se vocês estão vendo minha tela aqui mesmo. Então, até para ficar registrado, é o seguinte, esse treinamento de engenharia de dados com a AWS e companhia já está na sua 8ª edição, né? Então, como aqui, até explicar um pouquinho como nasceu essa iniciativa. Primeiro, assim, que eu dou treinamento há, sei lá, 15 anos, acho que até mais de 15 anos, né? Comecei trabalhando com BI em 99 e, assim, poucos anos depois eu comecei a ministrar treinamento de BI, e aí ETL, DW, né? E uns 4, 5 anos que eu venho trabalhando, né? Assim, no dia a dia, trabalhando com consultoria, com desenvolvimento de projeto, com cloud, né? E há uns 2 anos, eu acho, que eu montei esse treinamento, que é um compilado, né, da minha experiência, né, no dia a dia. Então, assim, jamais aqui querer ser o dono da razão, tá? Porque, bom, vocês sabem muito bem, todo mundo aqui é da área de tecnologia, acho que um ou outro, se não é, mas está cursando uma graduação de tecnologia, né? Então, sabe que hoje em dia, assim como a gente teve também, né, no momento da área de desenvolvimento de sistema, uma enxurrada, né, de tecnologias, a gente vive também para essa área de dados, uma enxurrada de tecnologias, né? Então, dá para fazer a mesma coisa com várias ferramentas, tá? Deixa eu só aceitar aqui mais 2 que estão entrando. O pessoal, aos pouquinhos, vem chegando. Então, bom, e assim, a gente veio evoluindo esse curso, né? Sempre a cada edição eu trago uma coisa nova, até um aprendizado, né, de recente dos projetos eu trago também para as edições, né? Então, essa edição, ela está bem recheada e, assim, eu fiz uma coisa que depois eu vou até mandar para vocês uma pesquisa, eu queria até um feedback de vocês, não precisa ser agora não, mas essa questão do conteúdo curado, né? Assim, a internet ela tem muita coisa, né? Às vezes as pessoas não sabem ali pesquisar, encontrar, muita coisa em inglês também, né? Aí acaba tendo a barreira do idioma, apesar que cada vez menos para quem é da área de tecnologia, mas, né, enfim, acaba tendo. E a ideia foi trazer mais conteúdo, né? Não de todos os tópicos, tá? Na grande maioria, tá? Mas não de todos. Acho que uns 80% dos tópicos eu trouxe algum material curado, que traz um pouco mais de detalhe, né, do que eu vou abordar, tá? Porque se eu fosse entrar em todos os detalhes, eu acho que de conteúdo curado a gente deve estar por volta de umas 8 horas, eu acredito, tá? Então, assim, são conteúdos introdutórios que trazem mais detalhes, mas tudo em relação a esse assunto, engenharia de dados, AWS e companhia, tá? Então, aproveitem, tá? Não sei se todo mundo já sabia, já tem uma galera que já está assistindo, né? Mas aproveitem, tá? Eu vou, não tá ainda, não tendo tempo, mas em cada um desses vídeos, eu vou estar, alguns acho que até tá, poucos, mas a ideia é colocar em todo mundo, eu vou trazer a fonte, né? E aí peço também que vocês acessem a fonte do vídeo, né? Se gostou do vídeo, acesse a fonte do vídeo, se inscreva no canal do profissional, deixa um like lá para ele, né? Então, a ideia é só... E, assim, são conteúdos bem assim, assertivos, né? Assim, bem específico, né? Então, às vezes você tem um vídeo sobre né, alguma coisa, mas você começa a assistir e aí fica tanta conversa que não tem a ver com o que você está interessado, né? Que às vezes você acaba desistindo. Então, aqui eu fiz alguns cortes e trazendo só o que realmente importa, tá? Mas não deixem de dar um apoio ali para a pessoa que elaborou, né? Então,
não são vídeos meus, são vídeos curados, isso é uma prática que o mercado tem feito, e eu não coloquei ainda, tá? Mas eu vou deixar os créditos, vou deixar os links de todos eles. Tá? Então, é tudo conteúdo que, em algum momento, eu também acabei usando para ter um entendimento melhor, lá atrás, quando estava estudando tudo isso. Tá? Então, ó, já tem 16 vídeos, devo estar subindo mais alguns aí essa semana. Tá? Então, aproveita. Bom, esse aqui é o conteúdo curado. Tá? E aí a gente tem um conteúdo pré-treinamento. Esse pré-treinamento não quer dizer que vocês tenham que ter feito ele antes de hoje, tá? Não é. A ideia é que vocês façam antes de começar a desenvolver, tá? Então, ali tem uma parte de introdução da AWS, fundamentos da AWS, né, falando sobre o modelo de cobrança da AWS, né, pelo que você paga, né, pelo que você consome, o que você paga. Tem aqui dicas de criando a conta na AWS, né? Então, aqui são vídeos meus, tá? Isso aqui são vídeos de autoria minha, tá? Que foram feitos em outras edições. E, assim, ficou tão extenso o conteúdo que a gente tinha 6 encontros, essa edição já está com 8 encontros. Então, eu tive que algumas coisas trazer nesse modelo híbrido, né? Aulas online ao vivo, aulas offline, autoral, aulas offline curada, para poder trazer uma gama maior de conhecimento, né? A gente não estender tanto os encontros ao vivo, né? Porque às vezes é difícil, né? Você conseguir agenda, né? Então, esse pré-treinamento é antes de vocês começarem a desenvolver, né? Tudo que a gente vai ver aqui, a hora que vocês começarem a desenvolver, vocês assistam inicialmente esses vídeos, tá? São importantes para o entendimento. Tem aqui a parte de criação de orçamento, que assim, é importante fazer essa configuração para você ter os alertas, né? De quanto que você já está gastando, né? Sei lá, faça um orçamento de R$ 50. Só que a hora que bater R$ 30, eu quero ser avisado, né? Então, tem tudo aqui. Dica aqui de não usar o usuário root, né? Sempre ter um usuário para fazer o uso e evitar de usar o usuário root para não ter a sua conta sequestrada, sendo usada para mineração de Bitcoin, tá? Então, são vídeos ali importantes que vocês precisam assistir, tá? Bom, no geral, são todos, tá? E à medida que a gente vai tendo a aula gravada disponibilizada, ela vai aparecer aqui, tá? Gravado do online ao vivo, não tem nenhuma, tá? Então, essa aula de hoje já está sendo gravada, amanhã já vai estar disponível aqui. E nos finais de semana eu vou pegar essa aula full, né? As 2 aulas de cada semana, eu vou dar uma segmentada nela. Então, aquela aula completona, ela vai sumir, tá? E vai trazer, dividido ali por tópicos para facilitar o acesso de vocês, tá? Bom, então isso aqui já está no EAD, acho que todo mundo, ou quase todo mundo, já acessou, né? Então, vamos lá. Bom, acabei já falando um pouco, né? Apesar de eu estar desde 99, a empresa não é dessa época. A gente está no mercado com a empresa aí, já tem uns 15 anos, há mais de 15 anos. Eu sou um dos committers do Apache Hop, que é uma tecnologia que a gente vai ver aqui. Vou usar bastante ela aqui para fazer toda a parte de data transformation, né? Onde muitos no mercado usam Python, né? Aqui a gente vai usar o Apache Hop e ver que que ele é tão poderoso quanto o Python. Eu digo que ele é mais poderoso que Python, isso é uma brincadeira, tá, gente? Porque o Apache Hop executa Python, tá? Então é possível você, dentro do teu pipeline com o Hop, você falar, olha, aqui eu quero executar um script Python, tá? Bom, a gente fica aqui na região de Jundiaí e basicamente a nossa atuação é dados, né? Então, vários tipos de projeto de dados, DW, que não né, deu uma caída, né? O DW tradicional, né? A gente tem feito bastante coisa com cloud, essa arquitetura que a gente vai ver aqui. Projetos de BI, integração, Big Data, Data Lake, IoT, Analytics, enfim, muito ligado a dados.
Somos uma empresa, né, de serviço de dados, estamos aí com consultoria, desenvolvimento, muito treinamento e suporte aos projetos que a gente faz, tá? Deixa eu ver se tem algum recado aqui no chat. Pessoal dando boa noite. Legal. Deixa eu ver se eu acabei... Você falou uma coisa, eu acabei... não está aqui nesse slide, mas deixa eu ver se eu acho aqui que vem. Cadê aqui? Olha só, podemos até pegar esse gancho aqui que o Vitor colocou, né? Tipo, qual que seria, né, um caso de uso? Isso aqui foi uma live que eu fiz, sei lá, tem 2 semanas, a respeito disso que a gente vai ver em detalhes aqui, tá? Então, vamos lá, vamos trazer isso aqui. Ó, foi assim, uma coincidência dessa pergunta. Então, qual que seria o caso de uso de tudo isso que a gente vai ver, né? Basicamente, né, imagina só, o escopo disso, né? É uma migração de uma solução de data warehouse on-premise, que tem aí a dar com rodo, né? Eu mesmo trabalho com isso desde 99, né? Então, né? E mesmo assim tem muitas empresas que não têm isso ainda, é incrível, né? Muitas se apoiam nas ferramentas de front-end, né? Eu tenho uma solução de BI, mas o que você tem? Eu tenho Power BI, né? Eu tenho Tableau, eu tenho ClickSense, ClickView, enfim, mas não tem uma estrutura, né, robusta de dados que é o DW, né? Enfim, hoje a gente tem algo novo, né? A gente tem alguns requisitos, o mercado de dia tem alguns requisitos de negócio, né? Que, assim, para você poder lançar um produto, lançar um serviço, você tem que, assim, tem que ter muita agilidade, né? Senão vem aí uma startup e te passa a perna, como já aconteceu muito, né? Então, as empresas elas têm que ter facilidade em lançar produto, lançar serviço, e a tecnologia ela não pode ser mais uma barreira, né? Tem que ser um facilitador. Então, essa arquitetura que a gente vai ver, essa arquitetura moderna de dados, ela oferece isso, ela oferece uma menor barreira, né? Para você colocar de forma rápida um serviço ou um produto no ar. Ou até mesmo testar, né? Puta, vamos testar para ver se funciona. Não funciona. Então, desmancha, acabou, né? Não tem que ficar contratando servidor. Ó, o meu filho começou a estagiar agora, ele está há 6 meses aguardando chegar o computador dele, né? Então, assim, para não ficar parado, né? Ele falou, pai, poxa, eu vou ficar lá, vou ficar parado, eu vou levar o notebook, né? Tá levando o notebook dele para poder trabalhar, e a empresa não comprou ainda o computador. Então, assim, né, tem outras coisas aí, mas só para trazer um caso, né? Você pega órgão público, né? Licitação, porra, né? Então, esse tipo de arquitetura, ela oferece uma menor barreira para você ser mais ágil nos negócios, né? Então, você consegue escalar mais fácil, né? Você pode escalar em picos, né? Então, por exemplo, a Black Friday, né? Então, o pessoal que já está no e-commerce, né? Não sei se todos, mas talvez os principais e-commerce todos são escaláveis, né? E eles escalam nos picos, né? Então, para que né, um mercado livre vai, né, ter uma infra que atende 100% da Black Friday? Ele trabalha num ritmo menor, num nível menor, e naquele período ele escala, né? Então, assim, é um negócio justo, né? Assim, você tem aquele custo frente àquela situação, ele passou aquela situação, você volta para uma situação normal, né? Então, esse tipo de arquitetura traz isso. E você só paga pelo que você usa, né? Então, hoje em dia, né, você tem, né, os, os caminhões aí de data warehouses espalhados, né, feitos aí com vários bancos relacionais. Você tem aí os appliances, né? Você tem aí um Oracle Exadata, você tem um Teradata, né? Putz, eu lembro que eu trabalhei num projeto numa empresa de varejo, os caras tinham um Exadata, putz, isso há 2012, 10 anos atrás. Pagaram 1,5 milhão. Só que um só não dava, tinha que ter um outro para fazer contingência, né? Então, assim, essas soluções que são escaláveis de forma, né, vertical,
assim, o lock-in disso é gigantesco, né? Você fica preso com o cara. Então, isso também traz essas plataformas. Então, assim, o escopo aqui, o mote nosso a gente vai conhecer uma arquitetura que vai permitir a gente poder migrar, né, numa situação fictícia, migrar de uma solução de data warehouse clássica, baseada em banco relacional, né, para uma solução moderna, onde você tem processamento desacoplado de armazenamento, que você paga só pelo que você usa, tá? Então, acho que esse é o mote de tudo que a gente vai vir ver aqui, tá? Eu vou até depois complementar o nosso PDF do curso com esse material, beleza? Ô, Vitor, acho que era isso, né? Acho que deu aí já um pontapé, né? Sim, sim. Não, Show. com certeza, já dá para dar uma noção melhor. E aí, só uma outra perguntinha que eu vi ali, aquela infraestrutura bem grandona, o que, obviamente, não se precisa de tudo, tem algumas que são substituíveis, isso, essa daí. Depois, se você puder, quando for fazendo, comenta, pô, esse aqui não é, tipo, fundamental, esse aqui dá para sair, dá para fazer sem, porque, às vezes, né, tem, lógico, claro que tem coisas que são mais fáceis de você acabar implementar ou trocar, mas aí às vezes, não, dá para o básico faz isso, aí isso aqui vai adicionando. Isso é uma coisa que eu não tenho conhecimento e é algo que eu vou acabar perguntando, mas acho que às vezes, para quem também está iniciando, Sim, né, do sim. zero, seria legal saber o que é fundamental e o que não, que o melhoria, né? Supérfluo, né? Eu diria que não tem nada supérfluo, mas beleza. Eu vou até trazer algumas opções, porque aqui basicamente a gente vai usar não tudo, né? Porque a gente vai usar talvez uns 80, 90% do que a gente vai usar aqui é AWS, são serviços gerenciados, né? É uma arquitetura serverless, né? Uhum. Mas tem aí um negocinho ou outro que você tem ali outras tecnologias que fazem a mesma coisa, tá? Então, eu vou estar comentando em cada um desses pontos da arquitetura. A ideia, gente, aqui é a gente desenvolver isso aqui, tá? Então, Maravilha. tudo isso aqui. Então, eu vou passar por cada ponto disso daqui, aí numa sequência lógica, para entender, tá bom, então a gente começa aqui, daqui a gente vai para cá, daqui para cá. Então, o trabalho aqui, o meu desenvolvimento aqui, é construir isso daqui, deixar funcional, né? Passo a passo, explicando o que é cada componente, e aí trazendo mais essas informações aqui que você está colocando, tá, Vitor? Obrigado. Nada, beleza. Bom, então aqui, gente, a gente tem dois slides aqui, tá? Um eu chamei aqui a Big Picture do Data Lake House, né? Que a gente vai entender um pouquinho mais o que é o Lake House. A gente tem aqui um print, né? Uma tela de produção, né? Onde eu digo que é ambiente de produção, e uma outra de desenvolvimento, tá? Basicamente, a diferença, ela está nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Ela está aqui, ó. Tá? Em produção, a gente vai usar toda a parte de containers da AWS, tá? Para a gente, toda a parte serverless de container, a gente não vai ter que gerenciar nada, a gente vai, né, configurar ali e ele vai botar para a gente no ar o que a gente precisa em termos de recurso, tá? Então, a gente vai acabar fazendo casos, assim, para cada ponto aqui a gente vai ter vários casos de uso, tá? Então, esse é um caso de uso, que esse aqui é o final, é o último ponto, tá? Do treinamento, a gente vai ver isso lá no final do mês, tá? Mas a gente tem uma parte que eu chamo de desenvolvimento, que eu tenho um pedaço que eu vou usar para mim, para eu desenvolver. A gente precisa de uma máquina para desenvolver, né? Então, assim, por opção minha, tá? Eu vou usar duas máquinas virtuais na AWS. Vou usar uma EC2 Windows, que é uma máquina virtual Windows, e uma máquina virtual Linux, tá? Para que isso? Então você fala, poxa, cara, mas então eu preciso ter uma máquina. Não. Toda essa parte de desenvolvimento que a gente vai, né, que eu vou estar desenvolvendo aqui, que vocês vão reproduzir depois, vocês podem estar desenvolvendo nas máquinas de vocês. Podem instalar no Windows, podem instalar no Linux, no Ubuntu, no Mac, né? Só que para facilitar, para que
Se eu desenvolvo local, né, conectando via API os serviços da AWS, assim, não tem jeito, eu vou usar muito internet, né, e acaba tendo um delay. Então, assim, para eu não ter problema aqui na fluidez do curso, tá, em passar para vocês, eu optei em usar essas máquinas de desenvolvimento dentro da própria AWS, tá? Aí depois, quem se interessar, fala, poxa, eu gostaria de fazer assim também. Eu já tenho 2 imagens dessas 2 máquinas, tá? Aí se vocês falam, poxa, eu gostaria de ter essa imagem também, que eu vou usar a imagem para subir essas 2 máquinas aqui, vou fazer aqui ao vivo para vocês. Quem quiser ter acesso a essas imagens, precisa primeiro ter a conta na AWS, aí me passar o ID da conta, né? Que eu vou compartilhar essas 2 imagens com essas contas de vocês, para vocês poderem depois, a partir dessas imagens, né, gerar as máquinas virtuais aí para vocês usarem, tá? Mas assim, não é porque a imagem é minha que o custo dessa máquina baseado na imagem vai ser meu também. Não é, tá, gente? Vocês vão criar uma máquina a partir de uma imagem. A própria AWS oferece várias imagens, tá? Eu montei uma imagem que já tem algumas coisas, principalmente de instalação, download, a gente vai ficar fazendo download aqui, tá? Então, assim, o foco é trazer aquilo que agrega, tá? O download, vocês vão ter o link, vocês vão baixar depois, tá? Então, quem quiser usar essa imagem para ter essa máquina na conta de vocês, tá? Aí vocês me passem aí o ID, pode passar pelo Telegram mesmo, e eu vou compartilhando para vocês, tá? Então, a gente tem 2 partes, uma parte de produção. Então, aquilo que eu desenvolvi aqui, eu vou colocar em produção usando a parte de containers da AWS, tá? Bom, vamos seguindo aqui, que horas são? 7h40. Então, como eu falei, gente, assim, por volta de 2h30, tá? Então, dependendo do ritmo aqui, contra a minha colinha aqui de tempo, né? Para saber se eu estou dentro do que eu planejei, né? A gente faz por volta de 2h30, tá? Alguém perguntou de break, né? Não, a princípio não, tá? Não, assim, é bastante dinâmico, a gente não faz nenhum break não, tá? É rapidinho, 2h30 passa rápido, tá? Muito bem.